A Arábia Saudita é como dois mundos em um, onde desertos aparentemente intermináveis convivem lado a lado com majestosos arranha-céus. Aqui, a diversidade vai muito além do petróleo e de lenços enrolados na cabeça. Na Arábia, a água é o item mais valioso do mundo. E tudo que está relacionado a Harry Potter e magia é estritamente proibido. Além disso, guardiões islâmicos andam pelas ruas das cidades vigiando as pessoas. E hoje vamos te mostrar 10 coisas que não podem ser vistas em nenhum outro lugar além da Arábia Saudita. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A proibição da magia na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, a prática da magia é estritamente proibida. No entanto, não estamos falando de truques, de ilusionismo ou entretenimento mágico, mas sim de feitiçaria, adivinhação e todas as artes místicas. Nesse país, a religião é levada muito a sério, e qualquer envolvimento com magia é considerado uma afronta à fé. Para garantir o cumprimento dessa proibição, foi criado um órgão especial conhecido como Comitê para a Promoção da Virtude e a Prevenção do Vício, o CPV. Esse comitê desempenha um papel que lembra o de detetives da magia, educadores e fiscalizadores. Eles têm a responsabilidade de informar as pessoas sobre os perigos da magia e de identificar e confiscar os objetos relacionados à prática. O CPV tem estado ativo nessa missão desde 2009 e já identificou diversas pessoas envolvidas com a magia. Algumas delas eram trabalhadores estrangeiros que supostamente usavam misticismo para prejudicar outros. Outros eram cidadãos sauditas que possuíam livros e vídeos relacionados à magia ou afirmavam ter habilidades especiais como o poder de voar ou curar. Nesse contexto, qualquer associação com esse mundo é desencorajada. Eles acreditam que histórias como as de Harry Potter, por exemplo, podem confundir a mente dos jovens e, por isso, eles destroem todos os livros, brinquedos e outros itens mágicos relacionados à série. A água mais cara do mundo. Você acreditaria se lhe dissessem que na Arábia Saudita a água é mais valiosa do que petróleo? Sim, é isso mesmo. Nessa terra de vastos desertos e temperaturas escaldantes, a água é um recurso extremamente precioso e escasso, custando mais do que o petróleo pelo qual o país é famoso. Em 2019, o Banco Mundial divulgou números surpreendentes. O metro cúbico de água na Arábia Saudita custava $0,09, enquanto 1 litro de petróleo era vendido por apenas $0,06. Fazendo as contas, percebemos que a água é aproximadamente 1 a 2 vezes mais cara do que o petróleo. Isso se deve não apenas à escassez de água, mas também ao custo envolvido em seu fornecimento. A Arábia Saudita, cercada por extensos desertos, tem apenas 89,5 metros cúbicos de água disponíveis por pessoa a cada ano, muito abaixo da média global de 6.000 metros cúbicos. Para garantir o acesso à água, o país depende principalmente de 2 fontes: a água subterrânea e dessalinização da água do mar. A água subterrânea é a principal fonte de abastecimento para a população, mas está se esgotando rapidamente. A outra metade da água é obtida por meio de um complexo processo de dessalinização que remove o sal da água do mar. No entanto, esse processo é dispendioso e consome uma quantidade considerável de energia, grande parte da qual é proveniente do petróleo, cerca de 15%. Vários fatores contribuem para a crescente demanda por água na Arábia Saudita, incluindo o aumento da população, expansão das cidades, crescimento das indústrias e fazendas necessárias para a produção de alimentos. A agricultura é a maior consumidora de água, utilizando cerca de 80% do suprimento, embora contribua apenas com 2% da economia saudita. Para enfrentar esse desafio complexo, a Arábia Saudita está implementando várias medidas. Isso inclui o aumento das tarifas de água, a redução dos subsídios governamentais e a promoção da conservação da água. Além disso, foi lançado um programa especial chamado Catra,
com objetivos de reduzir o consumo de água em até 43% até 2030. A nação do Oriente Médio está empenhada em encontrar soluções para garantir um futuro sustentável no que diz respeito à água. Os 5 intervalos de oração na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, o ritmo do dia é ditado por algo especial que não envolve o trabalho, mas sim os 5 momentos de oração que ocorrem diariamente. É como se todo o país pressionasse um botão de pausa e tudo parasse, desde grandes lojas e centros urbanos até pequenas barracas nos mercados. Tudo fecha para permitir a oração. Como eles sabem quando orar? A resposta está nos movimentos do sol no céu. O movimento solar indica o momento para fazer uma pausa e orar. E a Arábia Saudita utiliza um método especial chamado Alura para calcular os horários de oração. Agora, aqui está a parte interessante. Imagine que você está fazendo compras ou desfrutando de uma refeição em um restaurante e, de repente, é a hora de orar. Tudo para. As lojas fecham suas portas, as cozinhas param de funcionar e as pessoas se dirigem para a oração. Esse breve intervalo dura cerca de 15 a 20 minutos, tempo suficiente para que as orações sejam realizadas. Para aqueles que não estão familiarizados com esse costume, pode parecer surpreendente ver tudo fechar. No entanto, para os habitantes locais, esses momentos são uma parte preciosa da vida. Essas pausas permitem que eles se reconectem com sua fé, respirem fundo e encontrem um breve momento de tranquilidade no meio da agitação. Não se trata de complicar as coisas, mas sim de assegurar que todos tenham a oportunidade de orar sem distrações. O uso proibido de contraceptivos na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, com suas ricas tradições, é um lugar que chama a atenção quando se trata de controle de natalidade. Você pode estar se perguntando se é fácil obter contraceptivos regulares no país. Bem, a resposta é um pouco complicada. Itens como pílulas anticoncepcionais, preservativos e dispositivos intrauterinos, DIU, podem ser encontrados na Arábia Saudita, mas a complexidade está na forma como você pode adquiri-los e com que facilidade. Além disso, há uma exceção notável: a pílula do dia seguinte, que é proibida no país. Obter esses métodos contraceptivos pode ser desafiador se você não for casado, pois a intimidade antes do casamento é estritamente proibida na Arábia Saudita. Algumas lojas podem até questionar o estado civil antes de vender qualquer contraceptivo, e sua origem pode influenciar a forma como você é tratado na farmácia. Se você for de outro país e residir na Arábia Saudita, algumas pessoas podem ser mais flexíveis em relação a você. Isso demonstra como as normas culturais e religiosas têm impactado nas práticas de controle de natalidade na Arábia Saudita, tornando o acesso a contraceptivos uma questão mais complexa para algumas pessoas. O risco das apostas. Na Arábia Saudita, a aposta é um grande pecado e estritamente proibido. Nesse país, qualquer forma de aposta é vista como um ato de desobediência grave. Não existem cassinos, loterias e nem mesmo apostas em eventos esportivos. Se alguém for pego envolvido em atividades desse tipo, enfrentará graves consequências, que incluem multas substanciais, prisão e, em casos extremos, punições ainda mais severas. No entanto, algumas pessoas na Arábia Saudita encontraram maneiras sorrateiras de contornar essa proibição. Utilizam ferramentas especiais chamadas VPNs em seus computadores, que funcionam como túneis secretos para acessar sites de jogos de azar online sem serem detectados. Com o uso de VPNs, conseguem desfrutar de jogos de azar no conforto de suas casas, apesar das rígidas proibições. Há também uma exceção notável relacionada às corridas de cavalos. Um clube em Riad realiza rifas baseadas em corridas de cavalos, mas, de maneira interessante, não envolve apostas de dinheiro. Em vez disso, as pessoas simplesmente adivinham qual cavalo vencerá a corrida e preenchem um formulário. Se acertarem, recebem um prêmio. Em resumo, o jogo na Arábia Saudita é semelhante a esconder doces no cinema. Algumas pessoas encontram maneiras de fazê-los por conta própria, mas enfrentam riscos significativos.
Demonstração de afeto restrito. Você já ouviu falar de PDA? São as chamadas demonstrações públicas de afeto, como dar as mãos, abraçar ou até mesmo dar um beijo rápido na bochecha. Em muitos lugares isso é algo comum no dia a dia, mas na Arábia Saudita a história é bem diferente. Na Arábia Saudita, um país profundamente devoto ao Islã, o PDA é estritamente desencorajado. Isso porque o país segue uma versão rigorosa da lei islâmica, conhecida como Sharia, na qual qualquer forma de PDA é considerada uma violação das regras. Se alguém for pego demonstrando afeto em público, as punições podem ser severas, incluindo pesadas multas e, em casos extremos, penalidades ainda mais graves. Em setembro de 2019, a Arábia Saudita decidiu tornar essas regras mais claras, uma vez que desejava atrair mais turistas e mostrar as maravilhas de seu país. Para isso, criou uma lista chamada Código de Decência Pública. Adivinha o que está na lista? Sim, você adivinhou, o PDA. Esse código continha 19 itens que descreviam o que não deveria ser feito em locais públicos. Quebrar qualquer um desses itens poderia resultar em multas. No caso do PDA, ser pego custaria até R$3.000 sauditas, o que equivale a cerca de $800 americanos. No entanto, o Código de Decência Pública não se limita apenas ao PDA. Ele também estipula regras sobre não jogar lixo, não furar filas, não fotografar estranhos, não tocar música alta durante as horas de oração e também requer que as pessoas se vistam adequadamente. Basicamente, é um guia para manter a decência em locais públicos. O Ministério do Interior e a Autoridade Geral do Turismo e Patrimônio Nacional são as principais autoridades encarregadas de garantir o cumprimento dessas normas. Além disso, há outras agências e equipes de segurança privada vigiando todos os locais públicos do país. Proibição dos cinemas. Pode parecer incrível, mas houve um tempo na Arábia Saudita em que não era possível ir ao cinema assistir um filme. A proibição de cinemas foi uma realidade por muito tempo nesse país. E a história por trás disso é fascinante. Na década de 1930, o povo saudita desfrutava de filmes assim como em qualquer outra parte do mundo. No entanto, na década de 1980, uma mudança ocorreu e os cinemas foram rejeitados. Algumas pessoas acreditavam que os filmes traziam más influências e elementos do Ocidente. Como resultado, os cinemas foram fechados e essa proibição persistiu por 35 longos anos. No entanto, as pessoas não pararam de assistir filmes. Elas encontraram maneiras criativas de fazê-lo. Algumas assistindo filmes secretamente em casa, outras recorrendo a antenas parabólicas complicadas. Para a verdadeira experiência de cinema, algumas pessoas precisavam viajar para lugares próximos, como Bahrein ou Kuwait. Em 2017, uma mudança importante aconteceu quando o governo saudita anunciou que os cinemas seriam trazidos de volta. Essa decisão fazia parte do plano chamado Visão 2030, que visava modernizar o país, trazendo mais diversão e entretenimento. Em 2018, o primeiro filme exibido nos cinemas foi Pantera Negra, um sucesso repleto de super-heróis. Desde então, os cinemas se espalharam por toda a parte, com mais de 500 telas em funcionamento e cinéfilos satisfeitos desfrutando de pipoca e dos últimos sucessos de Hollywood. O grande sonho para 2030 é alcançar 2.000 telas de cinema e $1 bilhão em vendas de ingressos. No entanto, o objetivo não se limita a trazer filmes de Hollywood. A Arábia Saudita também deseja contar suas próprias histórias. Eles estão incentivando cineastas locais a realizar festivais de cinema e até mesmo convidando equipes de produção estrangeiras a filmarem suas paisagens deslumbrantes. Embora o renascimento dos cinemas na Arábia Saudita tenha sido emocionante, não foi isento de desafios. Algumas pessoas podem não estar satisfeitas com a retomada dos cinemas por motivos pessoais ou culturais. Além disso, construir uma indústria cinematográfica a partir do zero é um desafio significativo. E claro, a crescente influência das plataformas de streaming, como a Netflix, também é um fator a ser considerado. Guardiões da moral islâmica.
vamos explorar o intrigante mundo dos Mitawin, na Arábia Saudita. Os Mitawin são um grupo único com uma responsabilidade significativa: garantir que as pessoas cumpram as regras do Islã. Embora o grupo exista desde a década de 1940, ele ganhou destaque na década de 1980, quando a Arábia Saudita testemunhou um movimento em direção às raízes religiosas motivado por mudanças no Irã. O trabalho dos Mitawin, conhecido como Hizbah, é simples em princípio. Eles promovem o bem e evitam o mal com base nos ensinamentos islâmicos. Eles supervisionam aspectos como vestimenta, interações entre garotos e garotas, comparecimento às orações e muito mais. Caso alguém seja flagrado violando as regras, os Mitawin podem detê-los e encaminhá-los aos tribunais. O tamanho desse grupo é considerável, composto por 3.500 e 4.000 policiais, além de milhares de voluntários e 10.000 outros indivíduos trabalhando nos bastidores. A liderança dos Mitawin é tão importante que seu líder tem um alto cargo no governo e mantém contato direto com o rei. No entanto, a atuação dos Mitawin não é isenta de controvérsias. Alguns acreditam que eles desempenham um papel vital na proteção das tradições islâmicas, enquanto outros consideram seus métodos muito rígidos. Em resposta a essas preocupações, o rei e o príncipe herdeiro implementaram regras que limitam a autoridade dos Mitawin. Por exemplo, eles não podem perseguir ou interrogar indivíduos sem permissão. Os Mitawin estão fundamentados no Wahhabismo, uma interpretação rígida do Islã que teve origem na Arábia Saudita no século XIX. Essa abordagem enfatiza a adesão estrita aos ensinamentos islâmicos e argumenta que muitos outros compreendem erroneamente a religião. Vale ressaltar que a Arábia Saudita não é o único país com um grupo semelhante. Nações como Irã, Sudão e Indonésia têm suas próprias versões com nomes diferentes, mas a missão fundamental é a mesma: manter a população em conformidade com suas crenças religiosas. Por fim, a Arábia Saudita está experimentando uma revolução da moda, onde as mulheres usam roupas íntimas confiantes, mas ainda mantêm seus hijabs. Esse é um assunto fascinante que continua a evoluir, e eu convido você, que ficou até aqui, a deixar seu like e suas opiniões nos comentários abaixo. Agora, vamos prosseguir para o próximo tópico: a escassez de rios e a inovação hídrica na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país vasto, mas há um detalhe surpreendente: não possui um único rio. Quando chove, o que é raro, a água normalmente se acumula atrás de enormes represas, funcionando como grandes reservatórios. No entanto, a chuva é um visitante infrequente. Para contornar essa escassez, a Arábia Saudita construiu 522 dessas barragens, a fim de capturar e armazenar a maior quantidade possível de água. O recurso subterrâneo desempenha um papel fundamental na obtenção de água no país. A maior parte da água utilizada vem de aquíferos subterrâneos, que são uma espécie de tesouro escondido. No entanto, aqui reside um desafio. Enquanto alguns aquíferos são recarregados pela chuva, outros estão secando a uma taxa alarmante. Para compensar a escassez de água doce, a Arábia Saudita é renomada por sua habilidade em transformar água do mar em água potável. Eles são líderes mundiais nessa tecnologia conhecida como dessalinização. No entanto, a dessalinização consome uma quantidade significativa de energia e pode ter um impacto ambiental considerável. A busca por soluções mais sustentáveis é um desafio contínuo. Além disso, a Arábia Saudita implementa sistemas de reuso de água, onde a água tratada é purificada e utilizada para regar plantas e resfriar equipamentos. Em 2019, o país tratou e reutilizou uma quantidade de água equivalente a 2,6 bilhões de garrafas de água grandes. A escassez de rios na Arábia Saudita levou uma série de inovações e soluções criativas para garantir o fornecimento de água, um recurso vital. Enfrentando desafios únicos, o país continua a se adaptar e buscar maneiras mais sustentáveis de atender às suas necessidades hídricas. O preconceito com as mulheres na Arábia Saudita.
A Arábia Saudita é um país profundamente enraizado em tradições com uma linhagem de governantes da família Al Saud desde 1932. As orientações estritas do wahhabismo é uma forma rígida de Islã, têm moldado muitos aspectos da sociedade, especialmente no que diz respeito às mulheres. Por muito tempo, as mulheres na Arábia Saudita enfrentaram uma proibição surpreendente. Não podiam dirigir carros, motocicletas ou scooters. Essa proibição não era resultado de uma lei escrita, mas sim de um decreto de líderes religiosos que alegavam que as mulheres ao volante causariam problemas na sociedade. No entanto, algumas mulheres sauditas não aceitaram essa restrição passivamente. Elas se organizaram, assinaram petições, participaram de protestos pacíficos, compartilharam vídeos e usaram as redes sociais para lutar por igualdade de direitos. Essas mulheres corajosas acreditavam que deveriam ter o direito de dirigir como os homens. Enfrentaram desafios e resistência, incluindo prisões arbitrárias e difamação de caráter por parte das autoridades. Em 2017, uma notícia histórica surpreendeu o mundo. O rei da Arábia Saudita anunciou que, a partir de junho do ano seguinte, as mulheres teriam permissão para dirigir legalmente. Isso representou uma mudança significativa, um marco na luta das mulheres por direitos. Muitos saudistas, especialmente mulheres, estavam entusiasmados com a transformação que se aproximava, impulsionada também pelo desejo do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman de modernizar o país. No entanto, pouco antes da implementação dessa mudança, algumas das mulheres que lideraram os protestos e pediram reformas foram presas sob a acusação de serem uma ameaça à segurança do país. A chegada de junho de 2018 foi como um festival nas estradas, com as mulheres sauditas obtendo suas carteiras de motorista, tirando seus veículos da garagem e celebrando essa conquista. A cena era marcada por sorrisos e flores, distribuídas até mesmo por alguns homens em gestos de apoio. Apesar do progresso, a mudança não foi universalmente bem recebida. Alguns saudistas se opuseram à ideia de que as mulheres pudessem dirigir, defendendo uma visão mais tradicional. A questão do direito de dirigir tornou-se parte de uma transformação social mais ampla e em constante evolução na Arábia Saudita. Agora me fala, qual desses tópicos mais se surpreendeu, hein? Tem algo que sabe sobre a Arábia Saudita e não está aqui? Então deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.